Nos últimos dias, Goiânia e diversas cidades do estado têm registrado um aumento no número de casos de diarreia, o que tem preocupado a população e também as autoridades sanitárias. Por isso, a gente volta a falar com Alexandre Paes, que traz mais informações para a gente. Alexandre, é com você. Olá, Renato, boa tarde. A gente volta agora justamente com esse informativo. Isso porque, mais ou menos ali em meados do início deste semestre de 2024, a partir de agosto, tivemos alguns casos registrados da DDA, que é a doença diarreica aguda. Diversos casos em todo o estado de Goiás, para não falar assim, a quantidade, milhares de casos especificamente. No entanto, agora no mês de dezembro e novembro também, a saúde do estado registrou alguns surtos da doença, no caso da diarreia. A DDA é diferentemente desses surtos de diarreia que tem acontecido aqui em Goiânia e em outras cidades. Para você ter uma ideia, foram 3 casos confirmados até por exames também do rotavírus, que também é um tipo de virose que o pessoal acaba contraindo, pegando, né? E vai afetar principalmente essa parte do intestino, fazer a pessoa ficar com diarreia, com desinteria. Por isso que a gente trouxe a Grécia Pessoni para falar sobre esse assunto e dar dicas, inclusive, para procurar a unidade de saúde quando você estiver se sentindo mal assim, porque precisa ter uma notificação, um estudo para que a saúde do estado faça esse controle, né, Grécia? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, a doença diarreica aguda em si parece leve, né? Então, a diarreia é comum, mas em algumas situações ela pode se tornar uma doença grave, principalmente crianças, idosos, pessoas imunodeprimidas. Então, tem que procurar o atendimento, principalmente para fazer hidratação. Inclusive, a gente teve alguns casos, na verdade, aqui em Goiânia, nesse mês de dezembro, que um grupo de pessoas que estavam numa mesma confraternização, mais de 250, apresentaram os mesmos sintomas e procuraram as unidades de saúde do estado. Isso mesmo, nós tivemos um surto aí com mais de 200 pessoas envolvidas após uma confraternização. Então, final de ano, aumenta muito o risco de doenças diarreicas, principalmente pelo consumo de alimentos preparados em grandes quantidades, às vezes de forma até mesmo inadequada, não que essa seja a causa, né? E aumenta a circulação do vírus, principalmente devido à circulação de pessoas na rua. Até mesmo, né, as pessoas em ambientes aglomerados ocorre aí aumenta o risco de transmissão, principalmente rotavírus. Alguns médicos, inclusive têm apontado, Grécia, que tem sido sim um surto de diarreia ou de um vírus, né? Eles falam de vírus temporal nesse período do ano, que além da diarreia também causa algum tipo de ânsia de vômito, fraqueza, desidratação. Quais são os sinais de atenção e por que é necessário procurar a unidade de saúde? Bom, a gente considera como doença diarreica quando há mais de 3 episódios de fezes líquidas ali durante um período de 24 horas. Então, no momento em que a pessoa está com esses sintomas, tem dor abdominal e não consegue controlar a diarreia somente pela ingestão de líquido ou não consegue ingerir líquido suficiente para fazer essa compensação, a gente recomenda que procure o atendimento médico, principalmente quando esses episódios passam aí de 2 a 3 dias. Então, ela deve procurar o atendimento para fazer a reposição de não só de água, né, mas de eletrólitos também que estão ali dentro da composição do soro fisiológico. Isso pode evoluir para casos graves que seja necessária a internação desse paciente ou não? Sim, pode ocorrer, né, casos graves, principalmente crianças e idosos, né? A criança nem sempre aceita a ingesta hídrica, aceita receber água, beber água. O idoso às vezes bebe em quantidade suficiente, às vezes não sente aquela sede e às vezes perde mais líquido que poderia perder e junto perde eletrólitos, podendo inclusive ter demência, né? Situações temporárias, mas que podem ser prejudiciais ali à saúde. Grécia, muitíssimo obrigado pela participação e as dicas também. Você que está de casa nos assistindo, caso passe por essa situação, é importante procurar a unidade de saúde e ingerir bastante líquido justamente para fazer a limpeza do organismo, Renato, e também ficar bem, recuperar ali a saúde e voltar às atividades normais sem nenhum episódio de diarreia. Eu volto com você no estúdio.